Marca. Segundo o dicionário, ação ou efeito de marcar. Letra, nome, emblema. E o que mais tem em uma marca? Aqui nós vamos conhecer histórias e pessoas que constroem as marcas de relevância na indústria criativa. Eu sou a Marla Gás e este é o Construindo Marcas, um programa do Coletiva.tv. Para o nosso programa de estreia, nós estamos recebendo aqui o Rafael Codonho e o César Freitas, sócio-diretor e diretor da Critério, Resultado e Opinião Pública. Sejam bem-vindos. A Critério atua fortemente na construção, na manutenção e na recuperação de marcas, né? Então, para além da definição do dicionário, como é que vocês definem marca? Perfeito. Bom, a Critério está atuando no mercado há 12 anos, né? Surgimos como uma empresa muito focada em conteúdo, fomos agregando aí ações para o nosso portfólio e há cerca de 3 anos a gente se reposicionou como uma empresa de gestão de reputação, né? E na nossa visão, assim, marca é justamente esse acúmulo, né, de repertório que determinada empresa, liderança, vai gerando ao longo de sua história, né? Então a marca ela precisa necessariamente partir da sua essência, da sua identidade. Senão, né, César, quando não respeita essa identidade, a gente não tem uma construção verdadeira de reputação, de imagem diante dos públicos. Sim. Tem diferenças entre marcas de pessoas e de organização, de empresas? A natureza é parecida, né? Porque, veja bem, a gente gosta de falar que a gente trabalha com 3 pontos de vista, né? O que a gente pensa que é, o que as outras pessoas enxergam que a gente é e como a gente realmente é, né? E esse triângulo deve ser coincidente, né? Isso também vale para instituições, né? Porque é importante, principalmente, que isso seja genuíno. Num momento em que a gente vive com muita transparência, com acesso por vários meios à informação, a gente não consegue, obviamente, ter uma imagem que seja descolada da realidade durante muito tempo. E isso é importante, inclusive, para a nossa própria missão. Na minha vida, eu passei 35 anos dentro de uma redação, cobrindo empresas, pessoas, né? E descobri que, na maior parte das vezes, quando o jornalismo é bem feito, a realidade chega, tá? E na maior parte das vezes eu descobri que a realidade era melhor do que a gente imaginava e que a própria instituição estava vendendo, né? Então, isso vale para como as pessoas se relacionam com o mundo e como as instituições se relacionam com o mundo. E por trás de todo CNPJ tem um CPF também, então uma das estratégias assim muito assertivas para a construção de reputação de uma marca está justamente fortalecer seus porta-vozes, né? Então é uma estratégia que precisa estar cruzada e quando a gente pensa assim, grandes empreendedores nacionais são figuras fortes que trazem também a representação de suas empresas. Então é importante cuidar do fortalecimento da marca, digamos assim, do CNPJ, mas também preservando o CPF e respeitando seus territórios. Aliás, nós gostamos muito dessa definição, né? CNPJ não fala. Sim. Quem fala são os CPFs. As empresas são a soma dos CPFs que compõem aquela organização, né? Claro. E todos contribuem para a imagem externa daquela instituição. No seu comportamento pessoal, no seu comportamento profissional, né? O Faustão está errado quando diz que o Tony Ramos tem bom caráter, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Porque não existe diferença entre uma e outra, né? Não tem uma e na outra, né? Não tem uma na outra, né? E é curioso porque as pessoas têm noção disso, né? Numa pesquisa de 2020, por exemplo, 63% dos executivos do mundo dizem que a maior parte do valor de suas empresas é a reputação. No Brasil, esse número chega a 76%. Pesquisa de um ano antes, de 2019, mostra que 1/3 das principais emissoras, das principais empresas cotadas nas principais bolsas, 1/3 do valor vinha de sua reputação. Tá? Então as pessoas têm noção de que é importante cuidar da imagem que o público enxerga de suas instituições e das pessoas que a compõem. Claro. Nesse contexto, inclusive, muitas empresas definem o seu posicionamento a partir de uma construção dos seus colaboradores, né? Como entra assim, o posicionamento, a construção desse posicionamento? Perfeito.
A construção de uma reputação de uma marca, ela precisa partir, então, da sua identidade e ser construída de uma forma muito orgânica, né? Orgânica no sentido, assim, de que realmente precisa partir de sua essência e envolver seus colaboradores, suas lideranças, para realmente ter um posicionamento forte, ter uma reputação consolidada. Porque se a gente não respeita esses preceitos, é como disse o César na primeira definição mais conceitual, né? A gente pode estar se comunicando bem, pode estar até em determinado momento sendo percebido bem, mas quando a realidade não está conectada, logo na frente vai surgir um problema. Sim. Um problema reputacional, um problema no negócio. As redes sociais, o acesso à internet, isso ficou muito mais evidente, né? Assim, se Exatamente. colocou um muro de vidro sobre as empresas, né? Perfeito. E ainda mais quando a gente fala assim de termos como ESG, né? Então tem muitas empresas se posicionando de uma forma bem ostensiva, digamos assim, como se fossem grandes autoridades, mas aí surge uma denúncia, surge algum escândalo e coloca toda essa construção em risco. Então é importante, antes de contar a história, escrever essa história. Sim. E tornou esse processo mais complexo, né? Claro. Porque quando a gente fala em comunicação, ele compreende tudo que a gente aprende nesse processo, que é falar com todos os públicos, o que inclui o público interno, o que inclui gestão. Imagina, uma empresa que tem 20 mil colaboradores. São 20 mil processos de comunicação, às vezes ampliados por suas relações em redes sociais digitais, por suas relações pessoais, né, que multiplicam a capacidade daquela pessoa interagir com o público carregando o seu sobrenome, que é a marca onde ele está integrado, né? Sim, a marca acaba virando um sobrenome, uma extensão, isso fica muito personalizado, né? Então, isso aumenta ainda a responsabilidade da comunicação interna e da gestão, para que todos estejam alinhados. Nosso sócio, o Claire Benvenur, tem uma frase que é uma brincadeira, mas acho que é muito verdadeira, né? Que antes da gente se preocupar em se comunicar público externo, é preciso organizar a central da fofoca. Então, esse ambiente interno, como muito bem disse o César, né? Todas as pessoas ali são canais, todos estão emitindo suas opiniões, suas avaliações. Então, se não está bem organizado internamente, a gente não está maduro para ir para fora, né? A rádio corredor normalmente é bem eficiente, né? Exatamente. Para destruir e para construir também. Sim. E ela é a clara demonstração da cultura da instituição. A gente tem que entender bem como funciona a rádio corredor. Não dá para brigar com ela, né? Porque ela é que inclusive faz a instituição andar. Né? E também não tem estratégia de comunicação, 20, 30 mil servidores, que sobreviva a uma telefonista que atenda mal uma pessoa, né? Sim, é verdade. Já aconteceu na experiência de vocês, assim, de precisar ter transformações por dentro da empresa para gerar essa coerência com que ela precisava comunicar? Muito. A gente costuma falar assim que nosso trabalho como uma empresa que cuida da reputação de marcas está muito ligado à governança dessas empresas. Então, não é só uma questão assim de comunicação, de imprensa, de um trabalho assim, digamos, lidando com veículos, com influenciadores, enfim, quais sejam os canais, né? Mas se o nosso trabalho não está conectado com o C-level de uma empresa, ele não vai, o potencial, a nossa capacidade de trabalho, ela reduz bastante. Então, somos chamados muitas vezes justamente para tomar decisões que, como a gente falou antes, assim, de primeiro fazer a história para depois contar a história. Então, nós, como atores externos, consultores, a gente ajuda nessa tomada de decisão, nessa organização das questões internas, para depois, né, César, a gente partir para a comunicação efetivamente. O processo da comunicação, ele pressupõe feedback. Né? Claro. Então, as instituições estão permanentemente se comunicando e deveriam estar permanentemente monitorando os feedbacks que recebem. Né? Porque é deles que partem a ideia da imagem que eles estão gerando. Né? E nesse feedback tem informações valiosas, não só para mexer na imagem ou na comunicação, mas para mexer no produto, no processo interno. Sim. E se a empresa for sensível a esse feedback, certamente ela vai ter uma relação melhor, vai atingir mais clientes, vai atingir mais pessoas e vai ter uma imagem consolidada no mercado onde atua. Tá? Claro. E na gestão de crise, né? Onde é que vocês entendem assim, que são pontos mais nevrálgicos? Perfeito. César deu até um sorrisinho. Gostar do assunto. A gestão de crise começa bem antes da crise. Sim. Tá?
O importante é, inclusive nessa visão de feedback, é importante que a gente use ferramentas que mapeiem os pontos de risco, né? Onde é que está o risco na operação daquela instituição. Um plano de blindagem, né, Um César? plano para entender onde está, para que a gente possa entender onde estão os riscos. E um plano de blindagem para isso, que muitas vezes vai ao encontro da tua pergunta. A gente acaba descobrindo que há algum processo que pode ser melhorado na relação Sim. com o público Sim. muito antes de que Da possa gerar uma crise, né? Sim, pode. Pontos de fragilidade mesmo, assim, né? E um ponto bem decisivo é o alinhamento de todos os atores. Assim. Então, se monta um gabinete de crise, né? Se seleciona todos os participantes. Então, é fundamental ter a presença do CEO, ter a presença do jurídico também, que nos dá uma segurança também quando a gente olha para o futuro da organização. E a comunicação. Então, pressupõe agilidade, Sim. ao mesmo tempo pressupõe respirar, dar aquela paradinha, não agir de uma forma muito, como eu posso dizer assim, muito imediata. Assim. Então, é preciso ter muita tranquilidade, respeitando a urgência, os tempos. Sim, e tem isso, né? Tu precisa equalizar, eu acho, a necessidade de uma resposta rápida, mas não precipitada. Exatamente. Tem que ser uma decisão madura, permanente, porque se isso não acontece, e a gente tem muitos exemplos aqui nos últimos meses, né? Fica uma sucessão de notas, né? Então, acontece uma crise, a empresa manda uma nota. Aí a nota não consegue resolver o problema. Manda uma segunda, manda uma terceira. Sim. E aí vira uma colcha de retalhos, enquanto isso o principal ativo dessa marca, que é a sua reputação, está perdendo valor. Claro, Né? tá indo pelo lado, né? E é importante que o fato de se comunicar é resultado de um processo de gestão da crise da própria empresa. Sim. Né? Porque Sim. a visão externa está na expectativa de que essa crise tenha uma solução que mude, melhore aquela instituição. Então, essa comunicação é o resultado de todo esse processo. E por isso que é extremamente relevante que em todo o processo de comunicação haja a compra do C-level da empresa, né? Toda a instituição deve estar imersa naquela cultura e naquele propósito. Claro. Uma gestão de crise não pode ser terceirizada pela liderança. Então, claro. pressupõe também esse envolvimento da principal liderança da empresa para a condução e para a segurança. E até a crise bate forte para fora, para o público, mas é importante também resguardar e dar segurança para quem faz parte da empresa, quem veste a camisa, está todo dia. Sim. Porque isso também pode ser um grande fator de desestabilização do negócio. Claro, sim. E assim, me parece que a crise, ela deixa mais aguda questões que já existem. Assim. Então, assim como a comunicação ela é uma etapa, uma parte do processo, né, da empresa se relacionar, na crise também, a comunicação é uma parte do processo. Exato. Ela sozinha não resolve problemas, né? Resolve. Então, como muito bem disse o César, assim, primeiro é a gestão, uma atitude de gestão, de tomada de decisão, e a crise é um estopim. Realmente, tem toda uma causa que muitas vezes não é aparente, que já estava ali rodando, e que um trabalho preventivo que se faça de blindagem de reputação vai ajudar a corrigir esses erros e, eventualmente, até evitar a partir de decisões de gestão. Sim. Tá. E do ponto de vista da reputação, como é que se trabalha o relacionamento com influencers, com o público externo? Para além de campanhas ou de uma situação pontual, né, o relacionamento, o que vem no todo dia? O relacionamento está na base do contato e do alinhamento dos conceitos internos daquela instituição com os stakeholders que a cercam. Né? E tem que fazer parte de um processo amplo que começa com o entendimento dos processos e dos riscos e identificação de com quem a gente vai dialogar para que as pessoas entendam a instituição e para que a própria instituição entenda como melhorar os seus processos, suas entregas. E tem muitos stakeholders ocultos que a gente vê, né? Então, eu gosto muito de atuar em projetos com o César, que ele é um excelente perguntador. Então, por quê? Mas isso, mas por quê? Tá, mas qual que é o interesse do teu negócio? Tá, e qual que é a dificuldade? Então, tem uma série de perguntas que a gente vai fazendo e vai descobrindo realmente esses públicos que são extremamente importantes para a atuação de uma marca e que até então estavam descobertos, assim, não tinha nenhuma ação de comunicação, de relacionamento prevista com eles. Então, primeiro, assim, se faz esse mapeamento dos stakeholders, se define quais são os de primeiro grau, que são prioritários, quais são os de segundo grau,
e que tipo de ação que a gente prevê para cada um deles com maior ou menor intensidade, de acordo com a relevância e o peso do negócio. E na convivência com meus colegas da Critério, eu aprendi uma coisa que é fantástica, né? Eu tenho muito orgulho de todo o nosso time na Critério, que é de altíssima qualidade, que é, muitas vezes, a instituição traz como sintoma uma dor. É um sintoma, mas esse não é o problema. Sim. É o sintoma. O problema está, talvez, 2 ou 3 níveis além Mais profundos. desse sintoma. Né? Mais 3 porquês. Várias perguntas depois que a gente entende onde é que está o problema. Né? Então, muitas vezes, a gente ajuda a instituição fazendo perguntas, porque nós não conhecemos os processos de todos os modelos de negócio, mas a gente fazendo, porque descobre onde está a questão principal que acaba produzindo aquela dor e aquela crise que naquele momento foi o maior problema. Né? Quase uma terapia comunicacional. Organizacional. A Critério trabalha também com o setor público, com políticos, né? Tem alguma diferença substancial que vocês notam, assim, nesse tipo de trabalho com trabalhar com organizações? Eu sou focado na área corporativa, né? Mas a gestão básica é a mesma. E eu acho que isso é algo que eu observo dos meus colegas da área política, da visão de compromisso com um propósito, né? Meu colega Juliano, da área de comunicação política, a primeira questão é o que você propõe. E a partir do propósito é que é montado o processo de comunicação, não é, Exato. Rafael? Acho que tem uma questão de tempos de maturações, né? Então, é natural que as novidades, as evoluções comecem pelo setor corporativo e depois cheguem à área pública, né? Então, pelas mais diversas razões. Então, ainda tem um gap, né, César, digamos assim, de cultura de comunicação no setor público. E que a gente tem atuado de uma forma bem forte, praticamente desde 2011, quando a Critério surgiu. Também pelo nosso papel, digamos assim, de missão social, de também levar essa preocupação de reputação, de comunicação, de profissionalização, porque realmente o setor corporativo está mais avançado nessa percepção. Se a gente fizesse, por exemplo, a mesma pergunta ali que o César trouxe, que foi realizada para empresários, que comandam uma empresa na Bolsa, por exemplo. Qual que é o principal ativo da sua companhia? O que é mais importante? Eu pressuponho que os prefeitos não responderiam que a reputação é o principal ativo de uma cidade, por exemplo. Claro. Então, acho que tem uma jornada a ser cumprida e a gente também se preocupa bastante em levar essa profissionalização, esse avanço. Interessante. Aqui no nosso programa, a gente vai começar a montar o nosso cenário. Como ele é construindo marcas, nós vamos também ir construindo juntos o nosso cenário. Então, hoje, por enquanto, a gente tem as marcas do Coletiva, né? Coletiva Rádio, TV e Portal e Revista. E ao longo dos nossos entrevistas, dos nossos próximos episódios, cada marca vai vir trazendo daí um objeto que seja uma referência para essa marca. Porque, assim, vocês devem ter observado isso, né? As marcas têm algum item emblemático, algum emblema mesmo, né? Assim, que as sintetize numa imagem. Então, a ideia, né, é que nos próximos programas a gente vai construindo, vai enchendo essa prateleira aqui e vai ficar bem legal. Então, meninos, muito obrigada pela conversa, pelas informações de vocês, por abrir a nossa temporada e nos falamos nos próximos. Um prazer. Até o próximo episódio.